Muito bem, para você que acompanha as redes sociais da Rádio Planetário, hoje aqui nós estamos recebendo aqui por videoconferência o Dário Brum, ele que é professor aí da Wizard de Espumoso e também de Soledade, aí da região, ele é um grande professor aí de inglês. Dário, seja bem-vindo, alô? Oi, tudo bem? Bom dia para todo mundo, os ouvintes da Rádio Planetário, Pedro. Dário, vamos começar aí falando sobre história. Como é que começou essa história entre o Dário e entre a Wizard? Começou há muito tempo atrás, né? Agora eu já tenho sangue azul, como a gente chama, né, dentro da rede. Eu tinha 13 anos quando fui morar em Porto Alegre e comecei o curso na Wizard. Então, na época, eu precisava de tutoria para as crianças, né? As abordagens são uns bem pequenininhos, 3 anos, 3 anos e meio. E eu comecei a ajudar nas aulas. E só fui passando de nível, né? Fui chamado para dar aula dos kids, depois dos adolescentes, depois dos adultos, e já fui de tudo na Wizard. Estou até hoje, né? Fiz agora aniversário há 2 dias atrás, aí daqui mais um mês completo 23 anos aí de Wizard, nessa 20 longa jornada. é uma longa, muita jornada, né? Até um fato curioso, né? Começou a dar aula de inglês a partir dos seus 13 anos, né? Como é que, como é que foi essa história para você, a, como posso dizer, a ingressar no inglês? Como que foi esse fato aí de você tá querendo aprender? Foi mais por curiosidade, por querer aprender o inglês, por necessitar o inglês? Foi por mais questão cultural mesmo, né? Em casa, meu pai e minha mãe sempre incentivaram a gente a ler muitos livros, ouvir músicas internacionais e tudo. E a gente sempre teve a curiosidade, né, de saber o que está falando, o que que significa essa palavra, o que que é aquilo. E aí, quando surgiu a oportunidade em Porto Alegre, quando eu mudei aos 13 anos, eu comecei a fazer o curso. Opa, é isso que eu quero, então. E daí surge cada vez mais curiosidade, né? Tu começa a estudar e tu começa a ficar louco por aquilo, né? E foi o que aconteceu comigo. E aí, quando surgiu essa oportunidade já da aula, aí eu já fiquei para sempre, né? Depois até fiz a graduação de letras, né? Tirei licenciatura em inglês para aprimorar, né, minha capacidade de dar aula, de me comunicar com os diversos públicos que nós temos, né, e me adaptar, né, adaptar a possibilidade de passar o inglês, passar o conhecimento para todas as faixas etárias, né. Muito bem, Dário. Você falou, você dá aula aí para várias faixas etárias, né? Tanto crianças, adolescentes e tanto os adultos, né? Para esse pessoal aí que está vendo aí a nossa entrevista, você pode estar também praticando inglês aí na Wizard. Vamos falar também sobre a Wizard aqui, né, Dário? Quais as aulas, que tipo de conteúdos que você apresenta na aulas, né? Porque são diversidade de conteúdo, né? Para as crianças, você dá este conteúdo, para os adolescentes, você dá este conteúdo e também para os adultos, né? Você queria, para você explicar aí para os nossos ouvintes que estão nos escutando, os diferenciais aí dos conteúdos da Wizard. Claro, eu sou suspeito para falar de Wizard, né, todo esse tempo aqui dentro, não existe metodologia melhor, né. Começando então pela metodologia da Wizard, né, a metodologia da Wizard, foi escrita no Brasil para falantes de português. Então esse é um dos diferenciais que nós temos. A criança que começa a falar o português, já paralelo a isso, pode ser introduzido o inglês. As aulas para os bem pequenos, que nós chamamos de TOTS, elas são bem lúdicas, com danças, com músicas, com os flashcards, né, que são os cartõezinhos que a gente mostra com as fotos. Então tem essa abordagem bem mais lúdica, mais para o público bem infantil. Os teens têm os assuntos que os teens adoram, né? Os adolescentes, que eles gostam de falar sobre mídias sociais, né? E tudo. Então, isso também é curioso da Wizard, porque ela pega o conhecimento que as pessoas já têm, né? Algo que já está sendo falado, utilizado, e isso vai para o material didático. Então, é muito mais fácil falar sobre uma coisa que eu já tenho uma proximidade, né? Então, não cria barreiras, né? Que, em geral, a pessoa chega e daí tem um monte de barreiras, não sabe um monte de palavras. E na Wizard a metodologia facilita para usar já essas palavras que a pessoa tem, esse vocabulário, esse conhecimento prévio que ela já tem. E para os adultos também. O público adulto gosta de uma explicação um pouco mais detalhada, né? Por que disso, por que daquilo, né? A gente costuma dizer que o adulto é mais cri-cri, porque ele quer ter o nível de inglês
no mesmo nível que ele tem o português. E no momento que se inicia, não é assim, né? Então tem que ensinar para ele que ele também vai começar aos poucos. E o livro favorece, né? Os materiais da Wizard favorecem. E para ajudar tudo isso, nós temos o assistente pessoal, né? Da Wizard, e também temos a WizPen, né? Que é a caneta que lê os livros em inglês, né? E é fantástico, o material é completo. Então, basicamente, rapidamente, seria isso, os três públicos, né? Dário, e para esse cara que tá, também a mulher, também o homem, e também para este pai, para essa mãe que quer colocar o seu filho na Wizard, também fiquei sabendo aí por alguns funcionários aí da Wizard de Espumoso que tem aula experimental, né? Antes de você querer ingressar em algum curso, como é que funciona para este pai, para essa mãe colocar o seu filho e também para eles mesmos tá adentrando também na Wizard fazendo os cursos. Como é que funciona, Dário? Claro, podem procurar a gente pelas redes sociais, né? O Instagram, ahn, a Wizard Espumoso, o Wizard Carazinho, o Wizard Não Me Toque, o Wizard Soledade, o Wizard Ibirubá, né? Tem os canais oficiais da escola. Só contatar a gente e a gente já marca uma aula demonstrativa, né? Mas na Wizard, gostaria até de pontuar sobre isso, né? Não é uma simples aula que tu chega e faz e tá pronto, né? Nós temos as aulas gratuitas que têm uma certificação de participação, né? Então, a Wizard é a maior rede de ensino de idiomas do Brasil, sem dúvida. E tu ter uma certificação, né? Tu ter uma ligação com essa instituição é um diferencial, né? Para o currículo e para aqueles que ainda não estão nessa etapa da vida, né? Os pequenos, né? Os kids e os adolescentes, já é uma preparação, porque eles estão criando um banco de dados e também criando contatos, né? E mantendo em contato com o idioma. Então, tem sim essa possibilidade, só nos chame nas redes sociais aí e a gente já marca o melhor horário. Tá? Nós temos aulas presenciais e também aulas online, né, que é um diferencial nosso. Muito bem, Dário. Muito obrigado aí pela sua participação aqui na nossa programação. Se você quiser deixar aí um recado final aí para este pessoal aí que quer aprender o inglês, também pode ficar à vontade. Certo, muito obrigado, Pedro. Pessoal, convidar todos, o inglês é a linguagem necessária, universal. Muita gente perde muita oportunidade de trabalho, de muita, até culturais na vida, de tu poder assistir um vídeo no idioma original, escutar uma música, entender o que está acontecendo, e muita gente perde oportunidades por isso. Eu costumo dizer que o nosso mundo ele só vai até onde vai o português, né? Talvez tu saiba uma outra língua também, mas o inglês, por ser uma língua universal, tem todos os investimentos nas áreas de educação, de medicina, de economia, política, muita coisa acontece em inglês. E a gente acaba ficando à parte do mundo se a gente não sabe esse idioma que é tão importante. Então, faça um convite barra apelo, né, para que visitem as nossas unidades, conheçam um pouco, vocês não vão se frustrar. E a gente, na Wizard, tem a, como vou dizer assim, o trunfo, né, a capacidade de quebrar os paradigmas, né, tirar as pessoas de, eu surgiu um bloqueio, eu fiz há muitos anos atrás e não curti, a Wizard veio para solucionar tudo isso, né? Sou suspeito, como falei para falar, né, eu sou suspeito para dizer coisas sobre a Wizard porque eu tô aqui há tantos anos, mas é que eu vejo as vidas sendo transformadas, né? Eu vejo as pessoas têm a meta, aprendeu, atingiu, conseguiu. E isso é satisfatório demais, né? Então, vem para a Wizard. Muito bem, esse está aí o recado do professor aí da Wizard, aqui de Espumoso, o Dário Brum. Aí para o pessoal que ficou interessado aqui, que é de Espumoso e região, aí visite a Wizard mais próxima de você. A Wizard aqui de Espumoso fica localizada na Avenida Duque de Caxias, número 260, aqui no centro de Espumoso.